Glória a Deus. Amém, amados? Bom dia para os irmãos, amém? Vamos colocar em pé. Que bom que você está começando a semana na presença do Senhor, amém? Primeiro dia da semana, na presença do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra no livro de Hebreus 4, versículo 16. Hebreus 4, versículo 16. Amém? A palavra de Deus diz assim: achegai-vos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia e sermos ajudados em momento oportuno. Amém? A palavra de Deus diz que é para a gente chegar confiadamente ao trono da graça, com confiança, com fé. Amém? A fim de recebermos graça e misericórdia e sermos ajudados em momento oportuno. Quando nós nos achegamos diante de Deus, cada culto que a gente chega, é como se a gente estivesse adquirindo um crédito diante de Deus, a fim de sermos ajudados em momento oportuno. Amém? Na hora que você estiver precisando, você vai ter o que? Um alicerce, uma base, algo que Deus já acrescentou na sua vida. Amém? Então Deus quer que nós achegamos a Ele confiadamente, junto ao trono da graça. Coloca a sua Bíblia no assento, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nesta manhã. Nós te adoramos por ter um Deus tão grande como o Senhor, tão poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que nos acrescenta a cada dia, a cada manhã. Um Deus que renova nossas forças, um Deus que abre o nosso entendimento, um Deus que nos dá vida. Por isso, Pai, nós te adoramos nessa manhã, porque o Senhor é grande, o Senhor é tremendo. Não há outro Deus como o Senhor, Pai. Fala conosco nessa manhã, nos ensina, Pai, através da Tua palavra. Queremos sair daqui com um novo entendimento, uma nova visão. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Pai, de crescermos na graça e na misericórdia do Senhor, Pai. Visita a nossa vida, visita cada irmão nessa manhã, renova as forças de cada um, abre, Senhor, em nosso entendimento. Queremos crescer, Pai, em graça e misericórdia. Em nome de Jesus, toma o seu lugar, Pai, o teu lugar nesta manhã. Queremos entronizar o Senhor nessa manhã, Pai. Queremos erguer aqui um trono de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, a tua presença, ela é indispensável em nosso meio, em nome de Jesus. Se você quiser dar uma salva de palmas ao Senhor, você é livre, amém? O Santo de Israel, graças a Deus, Santo, Santo, digno, digno, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Pode sentar, meus amados. Glória a Deus. Aviso da semana, segue normal a semana. De segunda a sexta tem oração, 6:30 da manhã. É bom os irmãos ficarem atentos, né? Às vezes, a gente repete aqui, né? A questão do horário, né? A gente vê que tem... Não estou falando das pessoas novas, não. Estou falando de pessoas antigas na igreja que não sabem os horários da igreja. Entendeu? Às vezes eu vi lá, alguém perguntou lá qual que é o horário da igreja. Claro, os irmãos não sabiam mesmo, realmente, né? O Célio aqui não sabe, ele é novo na igreja. E vejo os irmãos respondendo, eu falei, meu pai do céu! Gente velha da igreja! Põe os horários tudo errado. Você vê quantas vezes eu falo aqui, de repente você nem escuta, fala, pastor, passa esse negócio, né? É verdade ou não é? Tem hora que você fala, vai de novo, vai falar o horário. Pois você acredita que velho da igreja posta errado dentro? Fala, não é possível. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, oração na igreja. De segunda a sexta. Na segunda, 7 da noite, oração na igreja. Na terça, além da oração 6:30, tem a oração 8:30 da manhã.
Na quarta, o culto é 8 da noite, por favor. Está lá 7h30. Marcado lá. Pode vir 7h30, não tem problema para orar. Mas está marcado 7h30, 8 horas, gente. Sexta-feira tem oração na igreja, 6 horas da tarde. E lá no Monte do Rebojão a gente sobe 6h30. E no sábado tem culto, 19h30. E domingo de manhã, não é 9 horas. Que hora que é domingo de manhã? 9h30. Que hora que é a tarde? 5. Que hora que é a noite? Não é 7h30, é 7. Velho colocando 7h30, 8. Ô, Pai, perdoa. Faça com a mãozinha, faça com a mãozinha. Faça assim, perdoa, Pai. Está perdoado, amém, irmão? Está perdoado. Então tá bom. E domingo que vem é a ceia do Senhor, viu? Domingo que vem é a ceia. Nós vamos ter o batismo nas águas. Domingo de manhã. Batismo nas águas. Tá ok? Você ainda que não fez o curso, quiser, eu quero participar. Maravilha, vamos embora, dá tempo ainda. Dá tempo ainda, tranquilo, sem problema nenhum, tá? Não esquece de trazer também o quilo, a sua cesta lá, para ajudar nas cestas básicas, tá bom? Maravilha. Eu estou vendo aqui sua esposa, é a sua esposa que está ali, vendo, Célio? Ó, mas já tá, fez a operação já? Ei, se é homem, minha filha. Gripado, fica lá o dia inteiro, semana. A mulher operou, cortou tudo, tá aí a mulher. Pelo amor de Deus. Hoje é dia 6, faz 7 dias, né? 7 dias? 6, 7 dias, não é? 8? Hoje é 7? Ah, então faz o quê? 8, 9 dias, não é? É, vai pra você ver. Mas amém, glória a Deus, tá a benção aí, né? Muitos anos de vida ainda? Né, Célio? Se Deus quiser, né? Né, filha? Vamos. Né, os netinhos aí, os netinhos. Pega a sua oferta aí, o seu dízimo. Você que está conosco. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Vamos ofertar na casa do Senhor. Você que está aí nas mídias, a nossa conta é do Banco da Caixa Econômica Federal 0121 e a conta 3714, dígito 4. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Vamos ofertar enquanto o irmão glorifica o nome do Senhor com a igreja, em nome de Jesus. Vamos lá. Linha, jovens, adolescentes, vamos lá? Apaga a luz aí para mim, por favor, no meio aí. Vamos, irmãos, aqui. Vamos ver se a gente passa para os irmãos algumas coisas. Vamos ver Gênesis capítulo 1. Do Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Gênesis 1, verso 1. Está na mão? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos todo mundo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui cheios do Espírito Santo, crendo no Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode sentar, meus queridos.
Irmãos, eu quero falar com os irmãos nessa manhã, porque nós somos muito falhos, não é verdade? Somos limitados, cheios de perguntas, não é verdade? E, assim, claro que a gente não vai resolver tudo em 50 minutos, mas para a gente caminhar pela fé. Por que será que existe a fé? Por que será que existe a fé? Deus fez todas as coisas, Ele não deu explicação como que Ele fez essas coisas. Então, na mensagem de hoje, você vai entender por que Deus não explicou. Eu acredito que você vai entender por que Ele não explicou. Eu acho que você vai entender, ou vai tentar entender. Por que Deus não explicou exatamente como Ele fez? E o que é andar pela fé? Assim, não vai dar tempo de a gente falar sobre isso, mas o que é andar pela fé? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Por exemplo, eu não vou mostrar todo o vídeo, mas a construção de uma casa. Severo, podia arrumar um outro microfone e colocar aqui para mim, fazer um favor? Daqui ou fazer o favor? Construção de uma casa, concretando, fazendo baldrame lá, né? A equipe está ali para para trabalhar na casa. Tem uma equipe de homens lá trabalhando. Ela tem que passar aquela... Uma vez, eu estive em Marrakech, Esse é um problema, né? no Marrocos. No dia que eu fui visitar a Medina, que é a cidade antiga, a recepcionista...
se eu mostrasse só essa imagem para você e falasse para você que deu uma explosão, apareceu tudo isso aí, você acreditaria? Estou perguntando para você, deu uma explosão e apareceu isso aí, você acreditaria ou não? Mas não é mais simples uma casa? E olha a complexidade por trás. Não é uma coisa simples uma casa em relação a tudo que existe? Sim ou não? E eu falo para você assim, houve uma explosão e as coisas foram acontecendo e apareceu essa casa aí. O que você acha disso? Faz sentido ou não? E se eu começar a explicar para você e mostrar o vídeo, muita coisa, quem nunca viu uma criança, por exemplo, não ia entender. Ele já vê que está fazendo, mas não vai entender. Então não tem como explicar para uma criança um negócio desse. Ela apenas vê a casa formada e entra na casa. Quando o tempo vai passando, ela vai crescendo, ela vai entendendo as coisas. Uma criança não tem capacidade de entender tudo que foi feito desde o início. Se você explicar para ela, olha, fez assim, ela vai escutar. Vai escutar, no final ela fala assim, legal. Mas ela falou legal, mas ela não entendeu. Mas ela vai acreditar, porque ela está vendo a casa ali e você está falando para ela. E você tem mais conhecimento do que ela, só isso. Ela vai acreditar pela fé. Mas ela não está entendendo. Mas ela tem um negócio ali e tem você falando, com propriedade. Então, por causa de você, ela acredita, mesmo sem entender. Ela acredita pela fé. Aí, com o passar dos anos, ela vai crescendo e ela vai entendendo. Ela não entende tudo de uma vez. Ela não entende tudo de uma vez. Ela vai entendendo aos poucos. Amém ou não? Glória a Deus. Aí, a gente, por exemplo, aí eu poderia, não vou mostrar o vídeo, mas eu poderia mostrar para você. Eu sou Murilo Araújo e essa é a segunda temporada do Aliados Eu poderia pelo falar Respeito. assim, peraí, vamos. Nessa segunda Você vê que numa temporada, casa tem um o nosso punhado de coisa, não assunto tem é na a casa? comunidade LGBTI+. Tem um punhado de coisa numa E a casa? transformação que a inclusão da diversidade de gênero vem causando. Aí eu vou falar para você como que formou, como que forma o tijolo da casa. Como os tijolos são feitos. Mas se você acha que é fácil, ó, não é. Aumenta não. aí o Tem som. muita ciência por trás disso aqui. Bora ver. Essa aqui é a matéria-prima do tijolo, é a argila. Como é um material tirado da natureza, cada lugar, cada mina de argila vai ter um tipo diferente. Às vezes na mesma mina você vai ter vários tipos de argila diferentes. Você consegue ver aqui as várias cores e eles vão ter que misturar as argilas antes de colocar para fazer tijolo. A argila é a menor parte de todas do solo. Comparando com a areia, por exemplo, que já é bem pequenininha, a argila, ó, é muito mais fina. A argila vem das rochas, é um trabalho de milhões de anos de erosão e efeito do tempo, para transformar nessa terra bem fininha. A máquina aqui atrás está misturando 3 tipos de argila diferentes na proporção de 3 para 1. Mas essa não é a receita, porque a receita muda todo dia. Como cada caminhão que chega da mina vem com uma argila diferente, eles têm que ficar estudando constantemente a melhor composição para fazer a cerâmica. A Mara inventou de dirigir o negócio. Vocês estão achando que aqui é Nutella? Aqui é raiz. Gente, a direção disso daqui é muito leve. Uma super ultra mega hidráulica. Ó, mas tá chegando muito pedaço grande ainda aqui. Isso tem que ficar bem fininho. A mistura que você viu a Mari fazendo lá em cima vai chegar nesse funil aqui, eles chamam aqui de caixão. Nessa parte já existe um pouquinho de moagem da terra para não ficar com uns torrões muito grandes. E é por isso que essa mistura precisa passar ainda por essa outra máquina, esse moedor de terra. Aqui também tem esse super eletroímã para pegar possíveis impurezas metálicas. O que vai desintegrar os torrões são esses martelos rotativos aí que você pode ver que ficam batendo em cima da terra. Aqui a receita começa a ficar parecida com um bolo mesmo. Como a argila chega um pouco seca,
eles têm que acrescentar água. Vai ter de 20 a 30% de água na fórmula final do barro. E aqui dentro a gente consegue ver duas hélices imensas que vão misturando a argila com a água. Mas barro mesmo a gente só vai ver agora, depois que a argila com água passar por essa máquina aqui, que é um laminador. São 2 cilindros de aço que espremem a mistura de argila com água e do outro lado sai uma espécie de massa de pastel. Aqui o barro entra e é moído de novo. Vem para essa máquina que empurra toda a argila e ela já vai saindo aqui, ó, por causa do molde, em formato de tijolo infinito. A mesma máquina é capaz de fazer formatos de tijolos completamente diferentes. É só trocar o molde, a peça que fica na frente, que é isso aqui. Desse lado, a gente está vendo onde o barro entra. E do outro lado, a gente consegue ver a parte onde o barro sai, já com o formato do tijolo. E por incrível que pareça, o tijolo é cortado com fio de arame. Isso só é possível porque aqui ele ainda está muito mole. Essa extrusora consegue soltar 3 fios, 3 cobrinhas de tijolo ao mesmo tempo. Então, nesse corte que você está vendo, estão sendo formados 15 blocos de tijolos. E essa pontinha, essa rebarba que sobra do corte, ela volta para a linha de produção de novo. Esse aqui é um tijolo que acabou de sair. A consistência dele é muito legal, porque ele está macio, está bem úmido e parece demais uma barra de chocolate. Vem ver de pertinho. Olha só como é fácil de quebrar. Não tem cheiro de nada. Será que esse negócio é gostoso? Mais ou menos, mais ou menos. Então, essa vontade louca de comer barro, comer tijolo, se chama geofagia. É um distúrbio alimentar que a gente escuta falar muito em mulher grávida. Será que o Berê tá grávido? Henrique, por que o tijolo é furado? Tem aquele tijolo maciço, mas esse aqui tem esses furos por quê? O tijolo é furado porque ele pesa muito se ele for maciço. Então nós precisamos dos vazios para que ele fique mais leve. Senão ele ficaria inviável para ser enviado para São Paulo, para qualquer outra região que você vai consumi-lo. Isso ajuda na hora de cozinhar o tijolo também? Também, senão ele demora muito para secar. Então é preciso menos massa para poder secar mais rápido. E por que ele tem esses frisos, essas lombadinhas aqui do lado? Por que ele não é liso? Esse friso é para aderir mais facilmente à massa, ao reboco. Assim é mais difícil dele soltar. Se o tijolo for pro forno agora úmido desse jeito, ele vai trincar, porque a água dele, a água que está dentro dele, vai querer sair rápido demais. Por isso ele precisa passar 2 dias aqui nessa estufa, em que a umidade começa a 100%, para a água sair aos poucos. E olha só que legal, aqui nessa estufa hoje tem 250 mil tijolos. Acho que dá para construir um condomínio. Quando o tijolo está quase seco, ele vem para cá, para os fornos. Esses aqui são fornos um pouco mais antigos, são muito usados no Brasil. Eles chamam aqui de forno garrafão. Ele tem uma cúpula redonda em cima e as paredes dele têm 1 metro de espessura. Ele é alimentado por pedacinhos de madeira moída que são reaproveitadas, são recicladas de serraria ou de construção. Aqui dentro do forno existem 6 buracos como esse aqui. O nome disso aqui é fornalha. O fogo chega por aqui, aí o ar quente vai subir, chega até a cúpula e ele vai descer por dentro do buraco dos tijolos. Isso é importante para que a queima do tijolo seja uniforme, para que todos os tijolos tenham ar quente passando por dentro deles. Isso que vai garantir que eles sequem todos ao mesmo tempo, tudo certinho. O mais louco é que o chão desse forno é todo furado para o ar quente poder sair. Então é bem diferente do forno que você tem aí na sua casa. Lá o ar fica preso lá dentro. Aqui não. Aqui o ar quente circula para poder secar os tijolos. A gente vai fechar o forno com tijolos e barro. Isso para isolar termicamente essa fornalha, que vai chegar a aproximadamente 900 graus Celsius. Me perguntaram se os tijolos resistem a incêndio. Olha, considerando que os tijolos que estão lá dentro vão ficar durante 24 horas a essa temperatura, eu acho que os tijolos resistem bem a incêndios convencionais. Agora bora lá ajudar a fechar essa porta. Então, aí a casa foi feita, linda, maravilhosa. Agora eu estou tentando explicar como é que formou o tijolo. Aí depois eu tenho que explicar de onde que veio a terra. E qual o tipo de terra e por que ela tem que ser essa terra. Depois de terminado isso, eu vou mostrar a ferragem. Por que tem que ser aquele ferro, aquela bitola, como que foi feito o ferro, por que ele tem aquelas coisinhas. Depois eu vou ter que mostrar a fiação. Depois eu vou ter que mostrar o encanamento. Então é complicado, não é bem simples assim.
explicar uma casa. Então, estou só mostrando para vocês assim, que o negócio não é bem fácil. Se a gente não tiver tempo, paciência, a gente teria, se Deus fosse explicar tudo para a gente não teria uma Bíblia dessa não. Não teria livros para poder explicar as coisas. Para explicar uma casa, a mão de obra que dá, gente. Então, estou parando aqui na casa. Poderia, por exemplo, falar para você assim, poderia falar para você assim, ó, como se fabrica um relógio. Simples. O relógio apareceu? Não, o relógio está aqui, ó. Coisa simples. 2 minutos. Vou deixar um vídeo bem curtinho aqui. Aqui, ó. Um vídeo bem curtinho. Se as máscaras de oxigênio caírem, use primeiro em você, depois ajude a pessoa que está do seu lado. Nada não, propaganda aqui. Tô ganhando nada invicta não, tá? Pode ir. Você vê, irmão, o relógio. Então você percebe, né? A gente poderia mostrar um carro. Você vê que lindo que é a construção de um carro. Eu vi. Lindo. Você vê as máquinas, né? Como se fabrica um carro New Civic. As máquinas estão pintando o carro, irmão. Como é que pode? Computador, né?
Como explicar para uma criança como é que faz um carro, irmãos? Só depois de grande para entender, nem a gente entende. Mas a gente percebe que tem sempre uma mente inteligente por trás de tudo. E dá trabalho fazer as coisas. As coisas não aparecem do nada. Nada aparece do nada, você viu? Tudo tem trabalho, tem gente inteligente trabalhando. Tem tempo, leva tempo. Não aconteceu de uma casa, não apareceu do nada assim. Então, entenda bem nessa mensagem da manhã para você. Olha bem, para a gente explicar uma casa para uma criança, ela não entende. Para explicar um carro para uma criança, ela não entende. Para explicar como é que forma um relógio, não entende. Um tijolo, não entende. Só vai entender depois de um tempo. E mesmo assim não vai entender tudo. Não vai entender tudo, vai apenas acreditar. Porque o negócio está ali. Mas nada disso apareceu por um acaso. O tijolo não apareceu por um acaso. A casa não apareceu, o carro, os materiais. Você vai explicar cada material, a lata, como foi feita aquela lata, qual máquina que fez, por que fez o desenho. Você viu? O tijolo, por exemplo, que pode ser vários formatos, só mudar o negócio lá que vem. O carro, o painel, os faróis, acende, pisca. Se for explicar tudo, irmão, não tem condição. Isso é uma coisa que está na nossa cara, visível, que é muito simples. Então a Bíblia fala assim que nós devemos seguir o Senhor, crescer na estatura de varão perfeito. A Bíblia fala que tem coisa que a gente não entende, e a gente não vai entender agora, que é para a gente apenas acreditar e confiar. Aí ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, deixei das coisas de menino. E é verdade. Então, será que a gente também não é menino espiritual, imaturo? Nosso Deus, tem um versículo na Bíblia, lá no Salmo, fala assim, aí você vai entender a profundidade, o versículo fala assim, olha como que fica pesado agora, como que tem consistência. Eu vou falar uma coisa que você está cansado de saber, está cansado de ouvir, mas você vai, olha aqui, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Irmão, Deus é muito grande. Nós não temos jeito de falar quem é esse Deus, não tem como. A gente não tem como falar como que um homem consegue fazer algumas coisas assim. Eu poderia mostrar para você o celular, como que faz um celular, mostrar outro. Gente, nós só temos que caminhar pela fé. Só temos que acreditar pela fé. Outra coisa que eu quero falar para vocês, quando Deus fez o homem, a Bíblia fala, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem tinha comunhão com Deus. Isso é uma coisa. O homem tinha comunhão com Deus. Você imagina bem, a gente não tem noção, Adão e Eva com Deus. Agora, a noção do que é o pecado. O pecado entrou e cortou essa ligação. Por isso que nós estamos na onde nós estamos hoje, na condição que nós estamos hoje, com as dificuldades que nós temos hoje, de entender, de compreender, de acreditar, porque entrou um negócio chamado pecado. Eu quero falar para você que o pecado não é uma coisa simples, para ele quebrar essa coisa que a gente tinha com Deus, e a gente não tem mais. E foi preciso Deus falar para a gente, continue acreditando pela fé. Então, o pecado é uma coisa que é uma dimensão muito grande, para que nós hoje não tenhamos esse entendimento das coisas de Deus. Parece que está longe, parece que não é verdade, parece tanta coisa que vem na nossa mente. Mas eu falo para você, o carro estava lá, novinho, funcionando, e alguém fez o carro. Se fosse para explicar, ia dar um livro dessa grossura, se explicar todo o material que tem num carro. Se fosse para explicar uma casa, ia dar um livro dessa grossura, explicar todo o material, como foi feito. Só uma casa, um carro, um relógio. Então, meu irmão, Deus está falando conosco hoje, que a gente tem que continuar. Amém? Aleluia? A gente tem que continuar.
Vamos soltar o meu vídeo agora aí, vamos ver até onde que eu consigo ir no meu agora. No data show aí da igreja. Você conseguiu baixar ele aí ou não? Tu conseguiu? Vamos ver agora. Vamos entender uma mensagem ali agora, que alguém já viu um tempo atrás. Vamos ver se vai. Como é que vai estar lá? Tem um rapaz que vai estar pregando, ensinando um negócio para nós aí. Vamos ver. Não sei se eu conheço esse rapaz. Olá, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver me vendo aí, me assistindo. Tudo bem? Eu sou o pastor Flávio, de Itajubá, Minas Gerais, da Igreja Ministério Ide e Pregar o Evangelho. Vim aqui trazer um momento para nós aqui de meditação, de reflexão, né? Falar sobre os mistérios de Deus, a grandeza de Deus, né? Será que Deus existe? Ou, né, quem não acredita em Deus, mas assim, uma força superior? Olha, eu acredito que tem que existir algo, né? Eu creio em Deus, falando eu creio em Deus, mas eu sei que muita gente às vezes tem dúvida, sei lá, uma série de coisas aí, né? Mas é isso que eu queria falar com você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, depende da hora aí. Eu queria ler um texto para você aqui na Palavra de Deus. É o apóstolo Paulo, que teve experiências com Deus, hein? Que ouviu o Senhor Jesus, teve uma revelação poderosa do Senhor, escreveu várias cartas no Novo Testamento, se converteu ao cristianismo. O homem era incrédulo quanto ao cristianismo, perseguidor da igreja, não gostava de crente de jeito nenhum, não gostava de Bíblia de jeito nenhum, e teve um encontro com Jesus, forte o encontro dele. Isso está registrado em Atos capítulo 9. Mas eu quero falar para você outra coisa, eu quero falar o que ele escreveu, algumas coisas que ele escreveu, e outros relatos também na Bíblia, sobre a grandeza de Deus, os mistérios de Deus, a profundidade de Deus, né? Vamos ver aqui em Romanos capítulo 11, verso 33, ele escreve assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele está falando que os caminhos de Deus é muito difícil de entender, muito profundo. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem que aconselhou Deus? Quem que estava ali do lado de Deus? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Né? Quem orientou Deus? Quem foi conselheiro de Deus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então aqui é um texto que Paulo fala da profundidade das coisas de Deus, né? Da criação, da sabedoria, da inteligência, do conhecimento de Deus, que são inescrutáveis para nós como seres humanos, ficamos assim, assustados com tantos mistérios, né? Tantas coisas. Então é isso que eu quero falar um pouquinho com você, né? Deus fez todas as coisas, Deus fez o céu, a terra, a lua, os planetas, né? Eu acredito que foi Deus que fez. Um ser inteligentíssimo, inteligentíssimo. Talvez você possa perguntar, mas eu não acredito. Supondo que você... Dá aqui uma ilustração, que eu vi um pastor falando, achei interessante. Supondo que você chegasse na sua casa e você não deixou ninguém na sua casa, a casa estava trancada e tal, mas você chegou na sua casa, abriu a sua casa e quando você olhou em cima da mesa, estava lá um bolo de chocolate. Você olhou assim, um bolo de chocolate, você cortou um pedaço, nossa, que delícia! Aí você se pergunta, mas como que esse bolo apareceu aqui? Então eu, por exemplo, sugiro pelo menos duas teorias. Pode ser que tenha outras, mas duas teorias. A primeira, alguém, né, com inteligência, alguém pegou os ingredientes, né, vamos dizer ali, farinha de trigo, ovos, manteiga, né, um pouquinho de óleo, açúcar, chocolate, pegou os ingredientes, né, talvez 8, 10 ingredientes aí, e misturou os ingredientes na proporção certa, bateu no liquidificador ou bateu à mão mesmo, colocou o tanto certo de açúcar, talvez uma pitadinha de sal, né, o leite condensado, misturou, né, bateu ali na batedeira, no liquidificador, colocou numa forma e levou num forno
num fogo, né, razoável, num tempo correto, e depois tirou e fez o recheio ali de chocolate. Colocou ali em cima. Então essa é uma teoria. Alguém com inteligência misturou os elementos da quantidade certa, na proporção certa, colocou na vasilha, num fogo certo também, num tempo correto e fez aquele bolo. Essa é uma teoria. A outra teoria poderia ser assim, apareceu esse bolo aí. Mas como apareceu esse bolo aí? Apareceu, alguém colocou aí. Mas como que alguém colocou? Não, esse bolo aí foi o seguinte. O caminhão foi entregar uma mercadoria perto da sua casa, né, um caminhão baú, e dentro lá estava cheio de elementos, né, ovos, farinha, feijão, arroz, estava cheio lá. E quando o caminhão estava chegando perto da sua casa, quase que perto, uma criança entrou na frente do caminhão e o caminhoneiro foi desviado do caminhão, foi desviado da criança e ele capotou. No que ele capotou, lá dentro, no baú, lá dentro do caminhão, bateu, né? As coisas começaram a virar de um lado para o outro e rachou um cantil lá. Né? Um cantil, rachou certinho, como se formando ali uma forma. E nisso também, que o caminhão foi capotando várias vezes, abriu, né, os ovos ali, quebraram 2, 3 ovos, caiu naquele cantil, naquele tipo, uma forma, e também abriram um saco ali de leite, também caiu uma porção de leite, com mais uma porção de açúcar que rasgou de um saco, com mais um tanto de farinha também, que no que o caminhão capotou, rasgou o pacote de farinha, e um pouco de manteiga, e foi batendo, o caminhão foi capotando, que ele foi batendo ali naquele cantil, naquela mini forma, e aqueles ingredientes foram batendo. E de repente o caminhão parou, mas pegou fogo, e alguém chegou correndo ali e tal, o fogo já estava apagando, e a pessoa olhou no baú lá, naquele cantil lá, estava lá um bolo preparado, um bolo pronto, de chocolate. Então a pessoa pegou e, como estava perto da sua casa, levou para você. Então essa é uma outra teoria. Esse bolo foi formado dessa maneira. Então é para você pensar em qual das duas é mais fácil de a gente acreditar. Eu creio que foi Deus que fez todas as coisas, um ser inteligentíssimo, né? Então nós podemos olhar, por exemplo, assim, o sistema solar. Vamos dar uma olhadinha no sistema solar. O Sol, Lua, né, os planetas e tal. Até colocar a imagem aqui para você ver o sistema solar. Olha aí para você ver. O Sol, a Lua, né, no caso aí tem a Lua, ela está tem o Sol, depois tem Mercúrio, Vênus, a Lua e a Terra. Depois tem outros planetas, né? Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Mas falar para você, ó, a distância e as órbitas da Lua, a distância da Terra para com o Sol, do Sol para com a Terra, isso foi calculado em cima, na risca. Senão, por exemplo, se a Lua tivesse mais próxima da Terra, por exemplo, a distância da Terra para a Lua é de 384.400 km. Supondo que a Lua estivesse próximo da Terra 400 km. Sabe o que ia acontecer? Quase que todo momento a gente ia ver a Lua passando de dia perto de nós. A Lua tem uma força gravitacional, ela ia puxar as águas. Então ia ter muita enchente, muitos furacões, entendeu? E, enfim, não ia ser uma catástrofe só, e a Lua ia acabar chocar com a Terra. Enfim, não teria como ter vida se a Lua estivesse bem próxima da Terra. Não teria como. Se a Lua estivesse bem afastada da Terra também, além dos 384.400 km, estivesse mais afastada, a gente ia ter o clima também completamente prejudicado. E ia ser um caos só, ia ter ventos, furacões, ia ser terrível também. A vegetação, não ia ter como a gente sobreviver, então não teria condições de vida. Então a distância da Terra para a Lua da Terra, né, ela foi calculada perfeita. A distância da Terra para o Sol, o tamanho do Sol, o movimento de translação, né, da Terra, que é o movimento que a Terra orbita em volta do Sol também. Se você parasse a Terra, né, de fazer
esse movimento em torno do Sol também, em torno do seu próprio eixo, né? Que é a rotação ali, e em torno do Sol. Se você parasse esse movimento da Terra orbitar, né? Em volta do Sol, se pudesse parar, sabe o que ia acontecer? A Terra ia cair em direção ao Sol. E ia esquentando, e em 64 dias, mais ou menos, e meio, ia explodir tudo. Quer dizer, com o passar do tempo, né, um dia, 2 dias, ia queimando, a temperatura ia aumentando, ia morrendo a vegetação, os animais e tal, o ser humano, insuportável, daqui a pouco ia explodir tudo, pegava fogo em tudo. Então Deus fez perfeito, né, a distância do Sol com a Terra, para, né, manter um calor, manter o frio, a lua, as estações, né? Outono, verão, inverno, primavera, tudo certinho para a plantação, para o clima, para todos nós podermos sobreviver de forma saudável. Alguém fez isso, não é possível. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, né? Foi criado, alguém criou, surgiu o Sol, surgiu a Lua. Mas para surgir o Sol, surgir a Lua, na distância exata que estão os outros planetas, né? A órbita, o movimento em torno de si próprio, a Terra, em torno do Sol, a Lua também, tudo isso, meu querido, tem que ser imaginado por alguém muito inteligente. Então, as leis que regem o universo, da gravidade, as leis que fizeram com que a Terra orbite sobre o seu próprio eixo, sobre o Sol, a distância do Sol, as estações do ano, essas leis, elas tiveram que ser criadas para que o Sol, a Lua, a Terra e outros planetas pudessem funcionar. Então não é uma questão só de você criou o Sol, criou a Lua. Não, mas tem que ter leis que regem o sistema para que o sistema funcione legalmente, funcione perfeitamente. Então alguém inteligente fez isso, criou as leis para funcionar a coisa. É a mesma coisa, por exemplo, assim, é um exemplo simples, né, bobo, vamos dizer assim. Você tem lá, alguém criou, por exemplo, o carro. Alguém fez o carro, fez o motor do carro, fez a lataria do carro, fez por dentro do carro, mas o carro tem que ter, não pode ser só criado de qualquer jeito, criou o motor. Então, o motor foi colocado ali, as rodas foram encaixadas ali, os eixos foram encaixados, lá dentro a direção, tudo, os volantes. Alguém projetou isso, não pode isso aparecer do nada. Não é fez o motor, mas alguém tem que colocar o motor no lugar, alguém tem que encaixar as peças para fazer o todo funcionar. Então, só pode ser alguém inteligente para fazer um negócio desse. Um carro não vai aparecer do nada, um relógio não aparece do nada, né? Uma bicicleta não aparece do nada, alguém tem que fazer. Você ficar parado na sua casa esperando aparecer lá, não aparece, a gente tem que fazer a coisa acontecer, né? Então, a gente pode também olhar assim, também uma outra coisa que eu achei interessante, é sobre, um pouquinho sobre o ser humano, sobre as células. Por exemplo, voltando agora, nós falamos do macro, né? Vamos falar um pouco do universo, assim, sistema solar. Vamos falar um pouco agora do micro. Vamos falar de célula. Por exemplo, o ser humano tem 23 pares de cromossomos. Então, dentro de uma célula, tem lá o cromossomo. Eu achei interessante porque dentro do cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Primeiro, uma célula. Qual o tamanho de uma célula? Nós temos milhões de células no corpo. Mas qual o tamanho de uma célula? A célula varia entre de 10 a 50 micrômetros. Pastor, o que é isso? Micrômetro. A gente conhece metro, centímetro. Então vamos lá. Eu estou aqui com uma treninha aqui. Achei interessante aqui, ó. Então se você pegar uma trena, vai ver lá, 1 centímetro. Você pegar 1 centímetro, na treninha, né? Você pega aqui, por exemplo, aqui, 1 centímetro. Está aqui, ó. 1 centímetro. 1 centímetro, ele tem 10 milímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, se você pegar, então, 1 centímetro, que tem 10 milímetros. Aí você pega 1 milímetro. Pega 1 milímetro. 1 milímetro. Ó, coisica. 1 milímetro. Você divide esse 1 milímetro em 1000. Divide o 1 milímetro em 1000. Você vai ter 1 micrômetro. Então, imagina bem, ó, 1 milímetro dividido em 1000. Tem 1 micrômetro.
Uma célula, ela varia de 10 a 50 micrômetros. Então, você tem que dividir o milímetro e ali, vamos falar, 50 micrômetros ali, só microscópio. Então, dentro da célula, tem lá o cromossomo. Dentro do cromossomo, tem 5 bilhões de nucleotídeos. E o nucleotídeo é aquele que vai carregar as informações do ser humano, as características de cor, é o genes, né? A cadeia, é o DNA, vamos dizer assim, do ser humano. Então, cada cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. O nucleotídeos é formado de uma base hidrogenada, tem a guanina, a timina, a adenina e acho que é citosina, se me falha a memória. Então, vou fazer uma conta aqui para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. O cromossomo tem, então, 5 bilhões de nucleotídeos. Então, na verdade, o cromossomo, por causa da composição do nucleotídeo, da sua composição, né, da sua formação, ele contém 20 bilhões de informações. 20 bilhões de informações tem um cromossomo. Vou tentar traduzir para você de uma forma que você possa entender. Um cromossomo tem 20 bilhões de bits. Tá? 20 bilhões de bits. O que é o bits? Bit é a menor unidade de informação que o computador, que tem num computador. O bit é como se fosse um sinal, como se fosse um código. Um bit é como se fosse um código. Por exemplo, se você pegar o computador, se você teclar a letra A, dando um exemplo aqui, para a letra A aparecer na tela, quando eu clico a letra A, o computador tem que processar isso. Então, o computador ele vai usar 8 sinais. Esses sinais que a gente chama de bits, porque ele trabalha com energia, é um outro processo. Não tem como eu bater aqui e aparecer a letra A do nada, assim. Ele vai processar a informação. Então vai ser transmitido ali, essa letra A, essa letra A ou a letra B, um caractere, ela vai ser processada, vai ser formada por 8 sinais, isto é, 8 bits. Então uma letra é formada por 8 bits. Então se eu tenho 20 bilhões de bits, se o cromossomo tem 20 bilhões de bits, eu vou transformar isso para você em quantos livros tem de informação um cromossomo. Quantos livros de 500 páginas tem de informação um cromossomo. Então presta atenção para você ver. 20 bilhões de bits tem um cromossomo. Se cada letra tem 8 bits, então eu divido 20 bilhões por 8. Eu vou ter 2 bilhões e 500 milhões de letras. Então eu descobri quantas letras tem um cromossomo. Ele tem 2 bilhões e 500 milhões de letras. Se eu quiser agora descobrir quantas palavras eu posso formar com esses 2 bilhões e 500 milhões de letras. Imagina bem que a média de letras de uma palavra são 6 letras. São 6 letras. Então você vai pegar esses 2 bilhões e 500 milhões de letras e vai dividir por 6. Vai dividir por 6. Vou até colocar aqui para você entender melhor. Olha aqui, ó. 20 bilhões de informações, bits, dividido por 8, quantidade para formar uma letra processada pelo computador. Nós temos 2 bilhões e 500 milhões de letras. Você pega 2 bilhões e 500 milhões de letras, divide por 6, que é a quantidade média de letras por palavra. Então você vai ter 416 milhões de palavras. 416 milhões de palavras. Aí você pega 416 milhões de palavras e divide por 300. Por que 300? Porque 300 é a quantidade média de palavras por página de um livro. Então você vai descobrir agora, dividindo 400 milhões
de palavras por 300 palavras, você vai descobrir que quantas páginas corresponde a esses 20 bilhões de informações que tem o cromossomo. Então, o cromossomo tem 1 bilhão 388 mil, desculpa, 1 milhão e 388 mil páginas de informações tem um cromossomo. Aí você pega 1 milhão 388 mil, dividido, vamos supor, eu quero um livro de 500 páginas. Eu vou ter 2.776 livros de 500 páginas. Então, meu querido, as informações contidas em um cromossomo nosso, corresponde a um livro de 500 páginas, corresponde a 2.776 livros de 500 páginas. A informação que tem um cromossomo nosso. Você pensa bem, 2.776 livros de 500 páginas. Pode parar lá. Aí. Então, irmãos, você vê, pode acender a luz, se alguém puder acender, fazer o favor, pode acender a luz aí. Você vê que a gente fica doidinho, não fica? Fica ou não? Estou perguntando para você, se a gente for explicar, estou ali explicando um cromossomo, o núcleo de um cromossomo, e nós temos 23 pares de cromossomo, temos milhões de células no corpo, olho, ouvido, cada um com um jeito, com uma coisa, com uma função. Aí nós vamos falar que não existe um Criador. Fica difícil, não fica, irmãos? Alguma coisa aconteceu muito séria que quebrou o nosso entendimento e a nossa comunhão com Deus. Isso nós chamamos de pecado. Faz a gente se afastar de Deus. É uma coisa muito forte. Não é uma coisa simples. Porque você vê que o ser humano, ele é inteligente. Ele é inteligente, mas parece que está bloqueado. Não tanto quanto. Porque quanta coisa bonita a gente faz. Quanta coisa inteligente a gente vê por aí. Que vai explicar para a gente não consegue entender, mas a gente vê ali. Mas o cara que está explicando com um computador, um carro, aquele cara sabe o que ele está falando. Ele é inteligente naquilo que ele se propôs, na profissão que ele se propôs a ser inteligente lá, a ser um profissional. Ele sabe o que ele está falando. Um pedreiro sabe, um arquiteto sabe. O cara na fábrica de carro, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe. O cara por trás do computador sabe o que ele está fazendo. Ele é um craque naquela área lá. Ele pode não saber outra coisa, outra área, mas naquela ele é um craque. Naquela de bits lá ele é um craque. Naquilo de mexer com data show ele é um craque. De mexer com som ele é um craque. De mexer com telhado ele é um craque. De mexer com parte elétrica ele é um craque. De fazer tijolos ele é um craque. De fazer extintor, de fazer ventilador ele é um craque. De fazer coisa com madeira ele é um craque. Meu irmão, mas ser um craque em tudo, só o Senhor. Só existe um Senhor. Eu falo para você, isso é fé. A gente não entender, mesmo que se explique, a gente... que negócio de beat, esse negócio de beat. Eu estava vendo lá, mas achei super interessante, rapaz, que coisa bonita mesmo. Esse vídeo aí, a gente tem uns 2 anos esse vídeo aí. Mas quando você bate no computador, letra A, por exemplo, assim, tem um computador aqui e tem um outro computador lá. Então eu vou clicar aqui, vai aparecer no meu, mas eu quero que esse computador transmita para o outro. Então quando eu bati a letra A aqui, eu bati aqui no teclado, tá bonitinho o teclado, eu bati a letra A aqui, por dentro do computador, ele recebeu, quando eu cliquei, para ele fazer essa letra A aparecer no meu computador, ele trabalha com 8 sinais. E a letra A apareceu. Esses sinais são assim, para você ter uma ideia, vamos supor, né? Eu não vou falar exatamente qual sinal que é. Mas o sinal trabalha entre 0 e 1. O 0 e o 1
ele faz qualquer letra no computador. Trabalhando com 8. Vamos supor que a letra A é o seguinte, ó. Eu clico na letra A, aí fica assim, ó, presta atenção na minha mão, ó. Aí o computador faz assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deu 8, 0. Então saiu a letra A. Aí eu clico na letra B, tum. Ele fala 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0. No último ele colocou 1. Saiu a letra B. Por isso que apareceu a letra B. Se fosse 0, aparecia a letra A. Então, dentro do computador tem um negócio já trabalhado nisso. Se eu clicar na letra B, vai aparecer 7, 0, no final 1, aparece a letra B. A letra C, ele vai aparecer 6 zeros, 2, 1, letra C. Então está assim para todas as letras. Aí quando tiver tudo 1, vamos supor, deu tudo 1. Vamos supor que tudo, os 8, 1, deu letra G. Vamos chutando aqui, letra G. G, H. E o H agora, como é que ele faz? Ele põe um 0 na frente aqui, põe o resto tudo 1. Ou ele põe uns 2 zeros, e vai mudando, vai mudando. O computador vai jogando 0 para cá, 1 para cá. Um diferente do outro, e vai formar as letras todas. E com as letras todas que você sabe no alfabeto, 23, 24 letras, 24 no caso do grego, você forma qualquer palavra. Se eu tenho o alfabeto, eu formo qualquer palavra. Você está com o alfabeto, você forma qualquer palavra. O computador agora tem todos os bits para cada letra, então ele vai formar qualquer palavra que você quiser. Então, quando ele vai transmitir a letra A para o outro computador, ele vai transmitir por essas informações. O computador do outro lado vai receber assim, ó 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pum, aparece a letra A lá. Rapaz, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pum, apareceu a letra B. É assim que o computador trabalha por trás. Os bits, o menor sinal que tem. Então você vê, eu falando assim para você fala, que legal, tal. Mas o cara que está mexendo ali, porque não é só isso, é uma série de outras coisas. Tem os pontos, tem as acentos, tal. O cara é inteligente, é um craque nisso. Isso aqui não aconteceu por um acaso, não apareceu do nada. A Bíblia fala lá, em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele existe. Eu falo para você, acredita, Deus existe. Pode acreditar, Deus existe. Nenhum homem é capaz de fazer o que nós temos visto nesse universo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, que muitos homens vão dar conta no juízo de Deus, por não acreditar em Deus. Porque ele fala, a própria criação manifesta a glória de Deus. A própria criação já fala assim, existe alguém por trás. A pessoa poderia só se converter e falar, não, existe Deus sim, porque o computador não apareceu do nada, o carro não apareceu do nada, uma casa não apareceu do nada, um tijolo não apareceu do nada, o relógio não apareceu do nada, alguém fez. Então, o sol não apareceu com essa distância certinha, a lua, as estrelas, as águas, os rios, não, alguém fez. A Bíblia fala, a criação por si só manifesta a glória de Deus. E a Bíblia fala em Romanos 1, é inexcusável quando a pessoa diz que não crê em Deus. Ela é indesculpável, porque a criação fala por si só que existe um ser por trás disso tudo. Aí eu falo para você, né, Gênesis capítulo 1, verso 1, terminando a minha fala aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém, aleluia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se Deus tivesse que dar explicação para nós como que foi criado, a nossa cabeça ia ficar doidinha. Porque a gente não consegue entender nenhum computador. O que é bit de um computador? A gente não consegue entender nem como um relógio foi formado. Nem um tijolo, como que um tijolo é feito. Uma casa, um carro. Vamos entender essa coisa maravilhosa, gloriosa aí? E sabe o que Deus ainda fala? Aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nunca subiu no pensamento de um homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha. Fala, filho. Exatamente, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas pertencem ao Senhor. Muito bem, Edésio. Então, meu querido, vai embora com essa palavra, mesmo que a gente não entenda. E a gente não conseguiria entender, porque a nossa cabeça é muito pequena, não aguenta.
Aí, não vou falar agora aqui, por isso que às vezes fala assim, esse computador, a Jenny estava lá, tantos bytes, né, Jenny? O sistema ele aguenta tantos bytes. O que é um byte? Um byte é um conjunto de bits. Vamos falar assim, um byte é um conjunto. Bits é um sinalzinho só lá. Quando eu bato a letra A assim, a letra A aparece 8 bits. Então, cada um pontinho desse é um bit. Então, byte é o conjunto de bits. Por isso que fala assim, ó, esse aqui é megabyte. Ele aguenta não sei quantos bytes, porque é a capacidade que ele tem. Ele não vai aguentar mais. Ele tem um computador que aguenta mais, porque ele foi processado para aguentar mais peso, mais palavras, mais vídeos. Ele tem essa capacidade. Mas se você colocar muita coisa ali, ele vai dar pane, ele não vai processar, vai dar problema. Assim também no celular. Sempre aparece um celular melhor, mais capacidade, mais forte, mais poderoso, porque dentro dele tem uma potência maior para aguentar as palavras, os vídeos, quando você baixa um vídeo, tal, aquela coisa toda. O que eu estou querendo dizer para você aqui? A nossa cabeça, ela não aguenta tudo. Você saber tudo, como é que funciona um carro, como que formou tudo, uma casa, um tijolo, a areia, por que tem que ser aquela, por que tem que ser aquela, por que tem que ser aquilo, por que tem que ser daquele jeito, qual a medida, qual a profundidade, qual a altura, qual a caloria, qual a energia, por que disso, por que daquilo. A gente ia ficar com a nossa cabeça pequenininha que é louco. Então o Senhor fala que a gente crê nele, tem que se aproximar dele pela fé. E a Bíblia fala em Hebreus ainda, todas as coisas, olha que coisa linda, foram criadas por ele e para ele. E a Bíblia fala, todas as coisas estão sustentadas pelo poder da palavra dele. Então a gente não tem como explicar, mas mesmo se eu tentasse explicar, eu não ia conseguir explicar tudo, e a gente não ia conseguir entender tudo, porque nós não damos conta de tudo, nem do que eu falei hoje aqui mesmo. Talvez alguns de vocês vão embora e falem assim, entendi nada, eu achei bonito, mas... eu só acredito em Deus, tá bom. Porque é o suficiente para nós, porque se a gente for entender, não dá. Então, por que Deus, se fosse para Deus explicar, imagina bem, você quer que eu explique então? Vamos supor que Deus falasse, você quer que eu explique então como é que foi feito tudo? Vem cá, vem comigo. Nós ia passar a eternidade, porque a Bíblia fala, no Evangelho de João, capítulo 17, que a eternidade é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Vamos passar a eternidade conhecendo quem Ele é. Então, no momento, a gente não consegue conhecer quem é esse Deus maravilhoso e grandioso. Então, que você possa ir embora para sua casa na fé. Fuja do pecado. O pecado vai ter consequências terríveis. Porque o pecado fez um bloqueio terrível no Criador e na criação. Com o pecado não se brinca. Por que eu não entendo? Por que eu não consigo? Porque entrou um negócio chamado pecado. E o pecado vai ser punido. Fuja do pecado. Jesus não desistiu de nós, apesar de tudo. Ele veio nos socorrer. E falar, não tem jeito para vocês. Nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus veio acertar essa condição nossa. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. A tua vida Ele vai mudar. Senhor, colocamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Ajuda nós, Senhor, a andar pela fé, continuar crendo no Senhor, a despeito de qualquer coisa. Qualquer problema que o irmão está passando, Senhor, que a irmã está passando, Senhor. O Senhor é maior do que tudo. Ajuda a gente a caminhar apesar de tudo. Ajuda a gente, Senhor, a fugir do pecado. Porque é muito sério, não é brincadeira. Ajuda nós. Perdoa nós, Senhor. Ajuda a gente a confiar em Ti. A buscar a santificação. A honrar o Teu nome. Obrigado por essa manhã, por esse dia maravilhoso. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Um ótimo domingo para os irmãos, ótima semana, ótimo mês. Glorificando sempre e adorando ao Senhor. Em tudo dai graça, irmãos, em tudo dai graça. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam.
Amém, glória a Deus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.